Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Poptopia, e no vídeo de hoje a gente vai falar da relação dos X-Men com o inferno. Pois é, os mutantes mais famosos da Marvel adoram dar uma passeadinha no inferno. Inclusive, uma das principais sagas que a Casa das Ideias produziu com os mutantes é justamente X-Men Inferno, que foi lançada aqui no Brasil pela editora Abril lá nos anos 80, mas a Panini recentemente concluiu toda essa fase em 6 volumes bem parrudos, né? Cerca de 266 páginas, é uma verdadeira maratona. Eu acabei de ler essa saga toda e, assim, ufa, é muita coisa que acontece dos X-Men para chegar nessa saga dos X-Men Inferno. Primeiro, vocês precisam saber que os X-Men estavam mortos, então o mundo não sabia que eles continuavam vivos e na ativa. Portanto, com a ideia de que os X-Men estavam mortos, o X-Factor se reuniu, ou seja, os 5 X-Men originais se reuniram, montaram uma equipe que trabalhava meio que para o governo, trabalhava muito com a ideia de que eram super-heróis, protegendo Nova York dos mutantes, mas na verdade eles protegiam os mutantes daquelas pessoas que tentavam caçá-los e oprimi-los, né? Então assim, o Fera, o Homem de Gelo, a Jean Grey, que era a Garota Marvel, e o Ciclope atuavam, inclusive eles usavam como base a nave que eles tinham roubado, adquirido do Apocalipse, né? E essa nave durante muito tempo foi o porto seguro deles. Aí o que acontece? Enquanto os X-Men estavam considerados mortos, eles estavam atuando na Austrália e enfrentando outro tipo de ameaça, né? Então a equipe que era montada era composta pelo Wolverine, o Colosso, a Tempestade, a Vampiro, o Destrutor. Eles estavam atuando contra principalmente os Carniceiros, o Clube do Inferno, algumas outras organizações que tentavam deturpar a mutandade. E no meio de tudo isso a gente ainda tinha os Novos Mutantes. Por que é importante os Novos Mutantes estar nesse circuito aqui? Principalmente porque é a nova mutante Illyana, a irmã do Colossus, a Magia, que vai ser a chave para essa saga Inferno. Ela acaba sendo corrompida pelo demônio Sim no limbo e ela acaba se tornando uma regente, né? uma governadora do Inferno. E com isso os X-Men passam a ter uma espécie de responsabilidade para com aquela dimensão. Mas até chegar nisso rola muita confusão. A gente tem aqui, por exemplo, um combate do X-Factor com os Vingadores na época, o Thor com o Ciclope, o Cavaleiro Negro com o Homem de Gelo, a Mulher Hulk enfrentando a Garota Marvel. Mas isso aqui foi uma prévia do que viria a ser X-Men vs Vingadores. Depois a gente tem a equipe da Austrália já conhecendo o Genosha, que era o paraíso mutante na época, era vendido com uma ideia de que os mutantes iam viver em paz e seguros lá, mas na verdade o Wolverine e a Vampira vão investigar e ver que a coisa não é bem assim. Depois a gente vai ter um desdobramento disso em uma outra saga chamada Programa de Extermínio. Mas assim, o que fica de X-Men Inferno? Cara, é muita coisa, são quase 3 anos de aventura dos mutantes coberto nesse período aqui, acontece de tudo. O Fera tá perdendo o intelecto por causa da luta com o Apocalipse, depois ele precisa tomar o soro para voltar a ser animalesco e azul. A ex-namorada do Ciclope vira a rainha dos duendes e passa a ser uma ameaça considerável aos mutantes. É justamente ela que desenrola todo esse processo que faz com que Nova York seja invadida por demônios. Em meio a tudo isso, nessa época, o gibi do Quarteto Futuro, que era um gibi meio infantil, mas que de vez em quando interagia com outros títulos da Marvel, também tem histórias relacionadas. Então, assim, como todas as grandes sagas dos mutantes, acaba rolando aí uma série de spin-off. Então você vai ver aqui títulos de outros personagens que estão envolvidos, e aí a gente percebe qual era o tamanho da influência dos X-Men nesse período aqui no universo da Marvel. Bacana, porque assim, essa saga plantou, inclusive com a participação mais do que memorável do Senhor Sinistro, ela plantou sementes de situações que nós vamos ver nessa nova fase dos X-Men de Jonathan Hickman. Então, por exemplo, esse Senhor Sinistro
faz parte do elenco que aparece agora. A Rainha dos Duendes já foi sinalizado que ela volta a ser uma ameaça nessa fase agora. Então, assim, nada do que aparece aqui ficou para trás ou foi esquecido desse novo momento dos mutantes. Então tá aqui os 6 big volumes dessa saga gigantesca. Vale bastante a pena. Recentemente entrou em oferta na Amazon. Se você puder e gostar de X-Men, vale bastante a pena fazer essa aquisição. Como não foi uma história pontual dos X-Men no Inferno, a gente teve outros momentos que os mutantes precisaram se ver às voltas com demônios e afins. O Wolverine, por exemplo, teve uma saga que se chama Wolverine no Inferno. Pois é, o Jason Aaron pegou o Logan e fez com que ele fosse possuído por uma entidade demoníaca. Essa entidade demoníaca substituiu a alma do Wolverine, então o corpo do Wolverine estava na Terra, enquanto a sua alma estava no Inferno. Esse arco do Jason Aaron com arte do Jay Lee foi um dos principais arcos do ano de 2012. Foi uma saga onde a Mística e o Motoqueiro Fantasma se envolveram com os X-Men para tentar fazer um exorcismo desse espírito que estava possuindo o Wolverine e provocando muita confusão, porque enquanto o Wolverine estava no inferno tentando não ter a alma dele dominada definitivamente, na Terra o corpo dele estava sendo utilizado para caçar os seus amigos, caçar seus aliados, ferir muito das pessoas que ele ama. Então, assim, foi uma trama bastante envolvente. Vale às vezes ir atrás no sebo, procurar essas mensais. Saiu entre as mensais 84 e 87 da revista do Wolverine, segunda série aqui pela Panini. Então, assim, não é tão difícil de encontrar. Esse arco é bem legal e mostra umas sequências bem interessantes do Wolverine totalmente fora de controle. Como eu falei, os X-Men têm várias passagens com essa história de ir para o inferno e ir para o limbo. Essa é uma HQ também de 2009, né? É uma edição especial daquela Marvel especial que a Panini lançava, onde uma equipe de X-Men é enviada justamente para o limbo para resgatar a Illyana, irmã do Colossus. O bacana é que essa HQ ela tem relação com aquela saga do Complexo de Messias, né? Mas não é totalmente ligada. Então você consegue ler como uma edição especial que vai mostrar como que a irmã caçula do Colosso se tornou tão importante no inferno e como os X-Men precisaram sacrificar muita coisa para resgatar elas lá. Tá? Essa é uma edição que é um pouco mais difícil de encontrar, porque talvez na época, se eu não me engano, era uma época que a Panini fazia aquela distribuição setorizada, então não foi no Brasil inteiro que ela chegou, mas é bem divertida a história, reúne uma equipe criativa legal e uma arte já de capa do Mark Silvestre, né, que deixa não requer nem maiores comentários, vamos assim dizer. Eu gosto demais. Por fim, recentemente a Panini lançou um especial dos Novos Mutantes chamado Filhos da Guerra, onde a equipe que é mostrada aqui na saga original do Inferno, uma equipe composta, a equipe que fez parte dessa saga composta pelo Míssil, pela Monstar, pela Illyana Rasputin, o Mancha Solar, que é o mutante brasileiro, eles acabam revisitando o limbo para tentar resgatar uma amiga que está numa situação bem ruim lá, inclusive com a participação do Warlock, que é aquele alienígena da raça Falange, que também depois teve um envolvimento com os Novos Mutantes e que vai aparecer também nessa nova fase dos X-Men do Jonathan Hickman. Então, assim, tudo isso que eu estou mostrando aqui vale a pena ser conhecido para você pegar as referências do que está por vir no universo mutante. Só para vocês terem uma ideia, quando foi lançada a penúltima, né, versão, a última versão da revista X-Men, esse número 1, ela começava uma fase justamente onde a equipe estava sendo liderada pela Tempestade e a Mansão Xavier tinha ido parar no limbo. Então eles usavam o limbo, o inferno do universo Marvel, um dos infernos do universo Marvel como a sua base, já que os X-Men não tinham mais
a Ilha de Utopia, não tinham mais a Escola Xavier em Westchester, não tinha mais a Escola Jean Grey, então eles se mudaram para o Limbo e durante um tempo foi lá a base de operação dos X-Men. Vale a curiosidade também. Então, meus amigos, esses são alguns momentos onde os mutantes da Marvel estiveram envolvidos aí com essa dimensão paralela que existe na questão infernal da Marvel, na questão espiritual, né? O inferno ele é dividido em vários comandos. A gente tem uma parte do inferno da Marvel que é responsabilidade da Hela, principalmente a parte atrelada a Odin e a mitologia nórdica. A gente tem uma parte que é sobre o comando do Mephisto. A gente tem uma parte que é justamente o Limbo, onde a Illyana e o Sin e o Narstith são os demônios que comandam ali. Mas existem outras representações do inferno no universo Marvel. Eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essas partes nas quais os nossos heróis X-Men estão envolvidos. E aí, leu a saga? Gostou dessa panorama dos anos 80 que a gente teve aqui? Um comentário que eu queria fazer é que esse formato de X-Men Inferno foi provavelmente o responsável, caiu um monte de coisa aqui, por ter, depois a gente tá tendo agora a queda do morcego, né? Então assim, você percebe que capa cartão, bastante página, o preço virava ali entre R$29, R$34 e R$90, e hoje a gente teve aí a queda do morcego com 600 páginas e custando R$668, possivelmente porque as vendas dessa saga foram boas e a Panini resolveu investir no formato. Gostou do vídeo? Deixe seu joinha, deixe seu comentário, forte abraço e até a próxima. Valeu!